Olá, turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? E aí, vamos pegar o material, lápis, caderno, borracha, para darmos início à nossa aula. Vamos lá, galerinha, pegar o material de vocês. Vamos lá pegar o material. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como vocês amanheceram hoje? Espero que vocês estejam todos bem. E vai melhorar ainda quando darmos início à nossa aula. Então, pegar o material, não foi isso? Vocês lembram que nós estamos lendo a leitura do livro de Marilu? Então, nós vimos anteriormente que Marilu, ela achava tudo chato e sem graça. As nuvens eram bobas, não é isso? As montanhas cinzas. Andava sempre aborrecida em seu mundo monótono e sem cor também. As coisas para Marilu era tudo sem cor. Vocês percebem que a página, quando passa Marilu, a página do livro está cinza, não está colorida. Por quê? Porque Marilu acha tudo chato e sem graça. Então, dá para perceber nas imagens, nas ilustrações do livro, que na parte de Marilu, as coisas é meio sem graça, sem cor, sem vida. E até que um dia ele encontrou uma garotinha carregando uma inacreditável lanterna multicolorida. Então, decidida a comprar uma igual, ela foi até a loja vermelha, que a menina indicou, que a garotinha indicou a ela. Lá, ela encontrou quem? Os pimpolhos, entusiasmados e desafinados. Quem lembra a música que os pimpolhos cantou para Marilu? Vocês lembram a música? Então, vamos continuar a história de Marilu. Então, a loja era bem colorida e Marilu se encantou. Até parecia que os pimpolhos tinham roubado as cores do mundo. Aí ela falou: Senhores pimpolhos, senhores pimpolhos, disse ela, quero comprar uma lanterna, a mais bonita de todas. E eles, atenciosamente, logo responderam: as lanternas acabaram. Sinto muito, garotinha. Volte amanhã de manhã para comprar sua lanterninha. Vamos pegar mais um monte. Vamos pegar mais um monte. Estão lá na sala do fundo. Mas só quando o sol for embora. E dão a volta no mundo. E vocês acham o quê? Que Marilu ficou como? Ela ficou aborrecida, ela ficou calma para esperar eles procurarem essa lanterna, porque o que foi que os pimpolhos falaram para Marilu? Que as lanternas acabaram. Sinto muito, garotinha. Volta amanhã de manhã para comprar sua lanterninha. Vamos pegar mais um monte. Estão lá na sala do fundo. Mas só quando o sol for embora, dá uma volta no mundo. Então, no outro dia de manhã, eles iriam pegar mais lanterninha, que as lanterninhas tinham acabado. Marilu não suportou a ideia de esperar até o dia seguinte e teve um chilique. Chatildos, burraldos, bestôncios, cracolhos. Ela gritou. Gritou ela. Os pimpolhos acharam graça
naquelas palavras inventadas e responderam sorrindo. Abraço de porco, espinho, abraço de porco espinho, gargalhada de trator, piolho de pijama, bigode de espanador. Esse mundo é engraçado, é só olhar com bom humor. E vocês acham que Marilu prestou atenção na frase? Esse mundo é engraçado, é só olhar com bom humor? Vamos ver se ela prestou atenção. Olha como ela ficou. Ela ficou nervosa, ela ficou irritada, ela deu chilique, puxou no cabelo e ficou irritada. E vocês prestaram atenção, como eu falei antes, que as páginas do livro de Marilu, que contém Marilu, a imagem de Marilu, é sempre cinza, meio sem graça, sem cor. Por quê? É do jeito, as ilustrações do jeito que Marilu estava vendo o mundo. Mundo sem graça para ela, cinza, as nuvens eram boba, né? Era tudo chato. Então, a página que contém ela é sempre assim, meio sem graça, meio sem vida, não tem colorido. Marilu nem escutou a resposta deles. Estava tão zangada que teve mais um chilique seguido de tremelique. Imagine um chilique seguido de tremelique. E começou de novo. Chatodos, burrolhos, bestuntos, craquentos, bozolhos, chicrildos. Gritou com raiva. E vocês já viram falar em algum nome desses? Chatodos, burrolhos, bestuntos, craquentos, bozolhos, chicrildos, esses nomes inventados por Marilu, ela chamou, gritou isso, com os pimpolhos. Mas ela queria muito a lanterna. E, no dia seguinte, estava lá de volta. Tocou a campainha. Pão. Os pimpolhos não atenderam. Deu a volta na casa e abriu uma porta. Chamou por eles e, como ninguém respondeu, ela entrou. Aquela era a sala dos fundos, onde estavam as lanternas de papel de seda, as lanternas coloridas, lanternas brilhantes. Marilu escolheu a mais colorida de todas e deixou 3 tostões para pagar. Na hora de sair, resolveu comprar também a roupa vermelha, que estava pendurada na cadeira. Então, ela comprou a lanterna brilhante, que ela tanto queria, e ainda comprou, na hora de sair, ela resolveu comprar também a roupa vermelha, que estava pendurada na cadeira. Então, olha, tá vendo ela aqui, a imagem de Marilu, trocando de roupa, porque a roupa estava pendurada na cadeira, ela foi vestir. E, meus queridos, na próxima aula, nós iremos saber o que vai acontecer com Marilu, com essa roupa que ela comprou e com a lanterna brilhante que ela tanto queria. E aí, peguei o material de vocês, que eu sei que vocês já estão com todos os materiais em mão, e vamos dar início a mais uma aula de quê? De língua portuguesa, não é? Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa. E o tema da nossa aula hoje é concordância verbal. E para isso, para acompanhar a aula, vocês irão abrir o livro de português de vocês, na página 103 e 104. Então, concordância verbal. Concordância. Então, concordância é algo que concorda, não é isso? Concordância, então, algo que está concordando. Então, concordância verbal é a concordância que se dá entre o verbo e o sujeito, em número e quê? E pessoa, não é isso? Então, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. E vamos a alguns exemplos. Eu gosto de chocolate. Na frase, eu gosto de chocolate. A pessoa, eu, está no singular,
E o verbo gosto no singular também. Então, o verbo está concordando com o sujeito. Nós adoramos passear. Então, a pessoa, nós, está no plural, que é mais de uma. Nós adoramos passear. E o verbo adoramos também está concordando com o sujeito da oração. Então, concordância verbal é a concordância que se dá entre o verbo e o sujeito, em número e pessoa. Os exemplos que vocês já viram, quiser dar uma pausa para passar para o caderno esses exemplos, vocês podem estar passando. Então, vamos abrir o livro de vocês agora, na página 103, que é concordância verbal, né? Estudando a língua, da página 103, concordância verbal. Então, nós já lemos anteriormente que concordância verbal é quando o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, vamos lá. Vamos reler algumas frases retiradas da reportagem Um Lugar Especial na Cidade, que é a Floresta Cultural, e observar os verbos em destaque. Então, ele gosta muito de andar de bicicleta ali. Então, qual é o verbo que está em destaque? Gosta. Na outra frase. Na verdade, eu nunca vi um índio. Só cheguei a ouvir. Então, é vi o verbo em destaque. Ela mora no bairro há 4 anos e afirma que antes não dava para ir ao parque. Então, o verbo que está em destaque é o mora. Helder explica que eles criaram uma lenda de que mora um índio na floresta e que ele seria guardião do espaço. Então, os verbos em destaque dessa frase é criaram e seria, tá? No livro de vocês. Na letra A, vamos circular as palavras que cada verbo destacado nas frases acima se refere. Então, nessa primeira frase, você vai circular ele, que o verbo está se referindo a quem? A ele. Na segunda frase, você vai circular eu. Na terceira frase, você vai circular a palavra ela. Na quarta frase, você vai circular eles e ele. Então, nós podemos perceber que o verbo concorda com a pessoa do sujeito, não é isso? E quais são essas pessoas do sujeito aqui? Ó, ele, ela. Então, ele e ela são o quê? Os pronomes pessoais, que nós já estudamos anteriormente. Então, os pronomes pessoais está nessas frases, está no lugar de sujeito, está em função de sujeito. E o verbo está concordando com o sujeito da oração. Então, depois de termos circulado, na letra B, vamos aqui, em relação aos verbos, que função as palavras circuladas desempenham nas frases? Então, vocês vão marcar um X na resposta certa. Então, em relação aos verbos, as funções, que funções as palavras circuladas desempenham nas frases? Então, as funções de sujeito. Ele gosta muito de andar de bicicleta. Então, quem gosta muito de andar de bicicleta? Ele, né, que é o sujeito da oração. E o verbo está concordando com o sujeito. Complete a frase a seguir, marcando um X na alternativa adequada. As palavras circuladas nos trechos acima. Então, vocês vão marcar um X na alternativa adequada. As palavras circuladas nos trechos acima. Então, elas fazem o quê? Essas palavras circuladas nos trechos acima. Elas substituem o nome das pessoas citadas nas reportagens. Então, as palavras circuladas nos trechos acima dessas frases,
ela substitui o nome das pessoas citadas nas reportagens. Ele, que se refere a quem? Ao menino que estava sendo entrevistado. Olha, na verdade, eu nunca vi um índio. Então, ele falou que nunca tinha visto índio. Quem? A pessoa que estava sendo entrevistada. Então, essas palavras que vocês circularam está substituindo o nome das pessoas citadas na reportagem, né? Então, com base na atividade C, responda como são classificadas as palavras que você circulou. Então, como é que elas são, como é que elas estão, como é que elas são classificadas? Essas palavras que você circulou, elas são classificadas em pronomes pessoais. Ele, ela, eles, eu, não é isso? Então, eles são os pronomes pessoais. Na página 104, nós iremos analisar o sujeito e o verbo de cada frase a seguir e responder as questões. Então, na letra A, vamos analisar o sujeito e o verbo. Ela gosta de natureza. Na B, eu nunca vi o mar. Na C, ele mora perto do parque. D, eles fizeram uma trilha. Na letra C, nós recolheremos nosso lixo. Então, vamos analisar o sujeito e o verbo de cada frase para podermos responder as questões. E quais são essas questões? Então, essas daqui. Então, na letra A, quais desses verbos estão no singular? E o sujeito de cada de cada um deles, está no singular ou no plural? Então, quais desses verbos estão no singular? Ela, eu. Então, os verbos que estão no singular é gosta, não é isso, gente? Quais são os verbos que estão no singular? Gosta, vi e mora. Vamos voltar lá? Gosta, vi e mora. Eles estão aonde? No singular. E o sujeito de cada um deles está no singular ou no plural? Então, os verbos, quais os verbos que estão no singular? São os verbos gosta, vi e mora. E o sujeito desses verbos também estão no singular. E quais desses verbos estão no plural? Quais os verbos daquelas frases que estão no plural? E o sujeito de cada um deles está no singular ou está no plural? Então, os verbos que estão no plural são fizeram e recolheremos. São os verbos que estão no plural. E o sujeito deles também estão no plural. E o que aconteceria com o verbo da frase A caso o sujeito dele fosse o pronome eu? Então, ele sofreria uma alteração e seria escrito gosto. Se o sujeito do verbo da frase B fosse o pronome ele, o que aconteceria com o verbo? Ele também sofreria uma alteração e seria escrito viu. Então, de acordo com as reflexões feitas até aqui, o que acontece com o verbo quando o pronome pessoal, sujeito dele, é alterado? O que é que acontece? Acontece que a forma do verbo muda de acordo com a pessoa e o número do pronome pessoal. Então, eles mudam mudam de acordo com a pessoa e o número do pronome pessoal. Essa é a atividade do livro de vocês, da página 103 e 104. Que o nosso tema da nossa aula é concordância verbal. Então, gente, concordância verbal é o tema da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula.
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, galerinha, e até a próxima aula.